Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos dar início ao nosso curso de Plano Nacional de Educação. Esse é um documento extremamente importante para os concursos de licenciatura de todo o Brasil. Não importa se você vai fazer um concurso municipal, estadual ou federal, se você vai fazer para a etapa da educação infantil, ensino fundamental ou ensino médio. Esse documento certamente será cobrado no seu edital, por isso o estudo dessa norma se torna extremamente importante para uma preparação eficaz e eficiente que te garanta a aprovação. Como esse é um documento relativamente extenso, ele possui aí 10 diretrizes, 20 metas e 254 estratégias. Quando a gente vai estudar essa norma, a gente precisa fazer uma ponderação entre o custo-benefício de estudar todo o documento, de chegar lá e pegar o artigo 1º até a 20ª meta que está no anexo e ler todo esse documento. Por quê? Porque um concurso de licenciatura, geralmente, ele traz aí 35 documentos para você ser estudado. É isso mesmo que eu falei. Algo em torno de 35 documentos. LDB, PNE, BNCC, tendências, avaliação e tantos outros documentos que você precisa ter um conhecimento básico para você poder fazer uma boa prova e realmente ser aprovado no concurso público. Por isso, nesse curso, ele é focado em questões. Como eu fiz? Como eu modulei esse curso? Eu fui e realizei as questões. Eu fiz ali mais ou menos umas 970 questões, peguei essas questões e trouxe para o documento. E do documento eu retirei só os artigos mais importantes, para que a gente estudando um básico do documento, né, com o mínimo de conhecimento desse documento, consiga fazer o maior número de questões. Então ter um conhecimento eficiente, eficaz. Não adianta você conhecer normas que não vão ser cobradas. Não adianta você conhecer artigos que não vão cair na sua prova. Por isso, nesse curso, nós vamos focar especificamente em questões. Vamos elencar ali só os tópicos mais relevantes, de maneira que você consiga, com um conhecimento básico, fazer um grande número de questões. Nós vamos dividir o curso em 3 aulas. Nessa aula, nós vamos estudar os conceitos iniciais da Lei 13.005, bem como as diretrizes. Na aula 2, nós vamos estudar as metas e algumas estratégias. Nós não vamos estudar as 254 estratégias todas, somente aquelas que foram realmente importantes para a realização de questões. E na aula 3, a gente fecha com uma bateria de questões. Vamos fazer aí muitas questões para que você consiga já massificar esse conhecimento e partir para um estudo de um outro documento. Bem, sem mais delongas, aperte os cintos e vamos dar início ao curso. Bem, senhores, esse aqui é um documento, é um e-book, um livro que eu escrevi sobre o Plano Nacional de Educação. Então, ele vai trazer aqui os pontos mais importantes do Plano Nacional de Educação. Ele está disponível aqui no link aqui embaixo. Se você for descer aqui no link, já curte o vídeo e se inscreve no canal para que a gente consiga produzir mais materiais. Esse livro aqui vai estar disponível gratuitamente aqui embaixo e é interessante que você faça, baixe ele, imprima e a gente vai fazer aqui uma leitura dirigida, uma leitura acompanhada. O livro por si só é muito bom porque os artigos já estão elencados junto com as questões. Tem alguns mapas mentais, alguns mnemônicos, alguns comentários que facilitam a interpretação. Mas durante essa aula aqui a gente vai fazer uma leitura dirigida. Então se tiver algum comentário ou outro que facilite a compreensão, a gente vai fazendo durante o curso, certo? Vamos lá? Enfim, chegamos nele, o Plano Nacional de Educação. Vou tomar uma aguinha aqui para o professor começar. Primeiro, a gente precisa entender como surgiu a ideia de elaborar um Plano Nacional de Educação. Os deputados não estavam lá sentados, lá de boa, e os senadores sentados e falaram, vamos fazer um Plano Nacional de Educação? Não. Houve uma determinação legal. A Constituição Federal, ela determinou que o Congresso Nacional elaborasse um Plano Nacional de Educação. Isso está previsto no artigo 214 da Constituição. Por isso ele é importante, ele é o embasamento legal. Se perguntar por quê? Por que há um Plano Nacional de Educação no Brasil? Qual foi a razão de ter sido criado um Plano Nacional de Educação? Porque a Constituição, no seu artigo 214, determinou que houvesse a elaboração de um plano que dirigisse, né, que desse direção para a educação em todo o país. Por isso esse artigo costuma cair muito em prova, sobretudo com menção. Geralmente as questões trazem assim no corpo dela, fala, conforme o artigo 214 da Constituição, houve a elaboração do Plano Nacional de Educação, a Lei 13.005, e aí a questão continua. Sempre que ele citar o artigo 214, ele está falando desse artigo aqui. Por isso nós vamos fazer aqui uma leitura para a gente identificar aqui alguns tópicos importantes. Aqui já vai trazer, o que ele vai trazer aqui no artigo 214? O esboço, um corpo daquilo que é o PNE. Quando você ler aqui esse artigo, você vai entender, eu já entendi essa norma. Eu sei exatamente aí qual que é a estrutura, qual que é a delimitação desse documento. Essa é a ideia expressa, né? Deixar que os legisladores já entendessem bem aquilo que deveria ser o PNE. Dando início aqui ao artigo 214, o que ele fala? A lei. Isso aqui já é importante, porque ele fala a lei. Quer dizer, essa norma, o PNE, ele não pode ser elaborado assim como a BNCC, por exemplo. A BNCC é uma resolução.
Porém, o PNE é uma lei, porque a Constituição ela determinou que fosse um tipo de documento expresso, específico. A lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação. Então, o Plano Nacional de Educação é expresso por lei. E aqui ele já diz a duração, ó, e de duração decenal. Decenal é 10 anos. Anote essa informação, parece simples, mas muitas questões, muitas questões cobram exatamente isso. Perguntam o prazo de validade do PNE, que é uma questão extremamente simples. Aqui no meu estado, estou falando aqui do Mato Grosso do Sul, ano passado, em 2021, teve um processo seletivo e a primeira pergunta do PNE era exatamente essa. Eu trouxe essa questão aqui durante o curso que a gente vai fazer. A primeira pergunta era essa: qual que é o prazo de validade do PNE? Aí estava lá, 5 anos, 3 anos, 7 anos, 10 anos. Então cai, por mais que seja básico ali, assim, elementar dentro dessa lei, cai essa questão. Então o PNE tem validade de 10 anos. Você vai errar, professor? De jeito nenhum, não vai dar esse mole. O PNE tem validade de 10 anos. Continua o artigo 214, com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração. Sempre que, em todas as normas educacionais, sempre que falar entre a relação, como que o município vai se relacionar com o Estado, como que o Estado vai se relacionar com a União, sempre o regime é de colaboração. Essa ligação deles é em colaboração. Nunca é vinculação, determinação. Qualquer outra palavra que vier está errado. Sempre que os entes federados, né, eles se conectam em prol da educação, essa conexão ela é feita em regime de colaboração. E definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias. Bem, aqui a Constituição já disse, ó, eu quero que nesse documento exista diretrizes, objetivos, metas e estratégias, que é exatamente o que está expresso no PNE. De implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades, por ações integradas. Então esse aqui é o corpo daquilo que deve ser o PNE. Então esse aqui está estabelecendo ali assim, qual é a delimitação que o PNE deve existir. Essa é a principal fundamentação legal para a existência de um Plano Nacional de Educação no Brasil. Bem, aqui ele vai trazer algumas ações para que o poder público realize a fim de que o PNE se concretize. Como que o PNE vai se concretizar? Por meio dessas ações. A primeira ação, a erradicação do analfabetismo. Erradicar é acabar, é extinguir. Não é tolerável que um plano de educação, que planeja a educação por 10 anos, aceite o analfabetismo dentro da sociedade. Por isso que uma dessas ações que o poder público precisa executar é erradicar o analfabetismo. A segunda é universalização do atendimento escolar. Universalizar, sempre que você vira essa palavra no direito, universalizar significa levar para todos, atender todos. Então, se eu vou universalizar o atendimento escolar, quer dizer que eu vou oferecer educação para todos. A terceira ação, a melhoria da qualidade do ensino. Essa ação ela tem uma ligação direta com o próprio objetivo do PNE. Porque o PNE tem como objetivo esse direcionamento de ações, de esforços e de recursos financeiros para a melhoria da educação. Então essa com certeza é uma ação que o poder público precisa realizar. Deixei aqui selecionado ó, a sexta ação é o quê? Aplicação de recursos públicos. Porque todas essas ações são muito bonitas quando você lê, porém elas vão exigir cash, vão exigir dinheiro. Por isso o poder público precisa investir em infraestrutura, investir no salário dos profissionais, investir na educação para que ela realmente melhore. E esse é o artigo 214 da Constituição. Sempre que você vir numa prova de PNE uma alusão, né, uma menção a esse artigo, ao artigo 214, lembre-se que é esse texto. Esse texto traz a estrutura daquilo que é o PNE. Porém, ele não é o único texto legal que embasa o PNE. Existe mais um texto, mais uma lei que também faz menção ao PNE. Qual que é essa lei? A nossa querida LDB. A LDB ela faz uma menção no PNE quando ela vai falar das incumbências, das obrigações da União. E ela começa com a primeira obrigação da União, é o quê? Elaborar o Plano Nacional de Educação. Isso é, a União tem como obrigação a realização, concretizar, né? fazer com que o Plano Nacional de Educação se torne real. Sozinha? Não sozinha. Ela vai ter uma colaboração, vai ter ajudas. Né? Vai ter ajudas. Ajudas de quem? Dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Todos em regime de colaboração vão construir, juntos, interligados, eles vão construir o PNE. E essas são as duas bases legais que fundamentam o Plano Nacional de Educação. Tanto a Constituição como a LDB, elas dão base para que o Plano Nacional de Educação seja real. Nós estamos falando aqui Plano Nacional de Educação, Plano Nacional de Educação, PNE. Porém, o que é o PNE? O PNE ele é um plano estratégico, né? Ele é um plano por quê? Porque ele mira para o futuro. Ele olha para o futuro. O PNE ele estabelece diretrizes, ele estabelece metas para o futuro. Por isso ele é um plano. Ele é nacional.
porque ele tem abrangência em todo o território. Não importa se você está aí no Acre ou se você está no Rio Grande do Sul, o PNE ele alcança você. Ele é para ser executado em todo o território nacional. E ele é educacional porque ele vai direcionar todas as ações, todos os recursos financeiros em prol da melhoria da educação. Isso é o PNE. Esses são alguns conceitos importantes que a gente tem que ter no início. E, sobretudo, antes de a gente entrar no documento, falta só mais uma diferenciação. Porque nesse estudo, o que a gente vai fazer? A gente vai focar muito bem na Lei 13.005, né? A gente vai estudar muito bem essa lei, os artigos mais importantes dela. A gente vai estudar muito bem as diretrizes, a gente vai estudar muito bem as metas. Já as estratégias, você vai perceber que se você tiver um conhecimento bom da lei, bom das diretrizes e bom das metas, você consegue fazer as questões sem se preocupar muito com essas estratégias, porque elas vão ter uma ligação direta com as metas. Para isso, você precisa entender a diferença de diretriz, meta e estratégia. Presta atenção na seguinte história. Você está aí me ouvindo na sua casa, tá tudo bem, aí vem na sua mente. Ah, quero fazer uma viagem para a praia. Não quero mais assistir essa aula não, vou para a praia. Quero ir para a neve, quero ver a neve. Você pensa, uma viagem para a neve, essa é a sua diretriz. Você acabou de criar uma diretriz, qual que é a sua diretriz? Uma viagem para a praia. Esse é um caminho. Como que você vai fazer? Você está aí na sua casa, então você está em casa, e você tem um início e você tem uma chegada. Você tem um início e uma chegada. E você tem um caminho. O que é esse caminho? A distância entre você e a praia. E a praia, no caso aqui, é a neve. A distância entre você e a neve. Aqui está você no seu sofá, ou sentado aí em cima de uma cadeira. E aqui está a neve. O que vai acontecer? Para você chegar lá na neve, você vai ter que estabelecer etapas. Vai ter que executar isso por etapas. Cada etapa dessa a gente vai chamar de meta. Qual que é a nossa primeira meta para você chegar na neve? A primeira meta é você vai ter que pesquisar um local que tenha neve. Então essa é a primeira meta, pesquisar um local. Para pesquisar um local, você pode usar diversas estratégias. Você pode conversar com alguém que já foi para a neve, você pode fazer pesquisa na internet, ver vídeos no YouTube, acessar sites do Instagram. Essas ações especificamente ligadas a uma meta são as estratégias. O como você vai decidir o local que você vai viajar. Essas ações específicas são aquilo que fundamentam a meta, são como você atinge essa meta. Então, se a meta era pesquisar, você foi lá e pesquisou, tal, você pesquisou na internet, conversou com alguém, decidiu, vou para o Peru. Peru, bonito e caro. Peru não, Chile. Chile, bonito e caro. Aí, essa é a sua primeira meta. A sua próxima meta é o quê? Para essa viagem se tornar real, você precisa de recursos financeiros. Então, a próxima meta é recursos financeiros. Como que você vai fazer isso? Você pode aumentar a sua renda, você pode economizar as suas contas, você pode pedir dinheiro, você pode conseguir dinheiro por meio de um sorteio. Então, são estratégias, formas que você vai usar para conseguir atingir essa meta. E uma junção de metas, você vai ter que reservar, comprar uma passagem de avião. Como você vai comprar essa passagem? Aí são as estratégias. Por milha, você vai comprar direto na companhia aérea, você vai ganhar a passagem, ganhar a passagem é bom. Hein? Mas você vai executar várias etapas, né? Cada uma dessas etapas, até que você consegue reservar um hotel, até que chegou o dia da viagem e você chegou na neve. Então tá lá você tomando um vinho na frente de um morro, passando um frio danado, olhando a neve. Essa era a sua diretriz. A minha diretriz era uma viagem para a neve. Eu estava na minha casa, construí metas, que são essas etapas. Dentro de cada etapa eu tinha ações, especificamente ações. Essas ações são as estratégias. E isso é o PNE. O PNE é uma junção de diretrizes, que são rotas, que são caminhos. Dentro desses caminhos nós temos metas e dentro das metas nós temos estratégias. Por exemplo, ele vai ter uma diretriz lá, erradicar o analfabetismo. Essa é uma diretriz. Dentro dessa diretriz nós vamos ter metas, que são etapas. Como que eu vou conseguir fazer para erradicar o analfabetismo? E dentro de cada uma das metas nós temos estratégias, até que eu alcance esse caminho. Então a direção que eu vou seguir é uma diretriz, as metas são as etapas e as estratégias são as ações propriamente ditas dentro de cada meta. Por isso que eu digo que as estratégias elas têm relação com a meta. Então, essa que é a sacada. As questões, elas trocam as estratégias em relação às metas. Então, por isso que você tem que ficar atento. Fazendo um bom estudo, estudando bem as metas, quando você vê uma estratégia, você percebe, fala, não, isso aqui não faz parte desse plano. Reservar um hotel não faz parte de pesquisa da internet. Como que eu vou reservar um hotel se eu ainda nem pesquiso na internet, nem sei para onde que eu vou? Então, são metas, são estratégias diferentes. E isso que a gente tem que ficar atento. Quando você estudar bem, que você vai ver, estudando bem o texto da lei, estudando bem as diretrizes, estudando bem as metas, as estratégias você consegue tirar na própria questão.
Entendendo esse conceito, diretriz, caminho, uma direção, meta, uma etapa, uma fase para você poder alcançar esse caminho, e dentro de cada diretriz eu possuo estratégias, que são as ações propriamente ditas. Bem, esses são os conceitos iniciais que a gente precisa trabalhar para adentrar na lei, e agora vamos iniciar a nossa querida Lei 13.005, conhecido e famoso PNE. Da lei, nós vamos destacar aqui apenas os artigos mais relevantes, aquilo que for importante para a sua prova. E ele já começa com o artigo 1º, vai dizer assim: é aprovado o PNE, Plano Nacional de Ensino, com vigência de 10 anos. 10 anos. Professor, cai isso aqui? Cai. Cai. Pode parecer que não, mas cai muito em prova isso aqui. A vigência do PNE ela é 10 anos, a contar da publicação desta lei. Isso quer dizer, a lei foi publicada em 2014. Qual que é a vigência dessa lei? Até 2024. Eu gravo esse vídeo hoje em 2022, então nós estamos no finalzinho do nosso PNE. Então ele vai até 2024. Ele teve vigência de 2014 até 2024, total de 10 anos. Lembra que eu tinha comentado aí de uma questão? Vamos ver se isso cai em prova. Ó, lembra que eu tinha comentado de uma questão? Prova da FAPEC. FAPEC é uma banca aqui do Mato Grosso do Sul. Processo seletivo simplificado da Secretaria Estadual de Educação. Prova de 2021. Ó a pergunta. A Lei 13.005. Por isso tem que se atentar ao número da lei. Esse aqui é o PNE. Plano Nacional de Educação. Assinar a alternativa que indica o período de vigência, período de validade, por quanto tempo ela está ativa. O do Plano Nacional de Educação. Alternativa A, 1 ano. B, 3 anos. C, 10 anos. Essa não tem como errar. Essa não tem como errar. Tá facinho. A D, 20 anos e a C, e a E, 5 anos. Então, para você ver que isso cai. Eu selecionei uma só, mas são várias questões falando exatamente sobre isso. Como eu disse na introdução desse vídeo, que nós temos muitos documentos que caem na prova de professor. Nós não precisamos conhecer todo o documento. A maioria das questões elas são fáceis ou médias. Se você souber as questões fáceis e médias de todos os documentos, você consegue passar no concurso. Por isso que a gente vai focar aqui nesse conteúdo de uma forma que a gente consiga otimizar o teu tempo e você consiga estudar mais documentos. Então, o artigo 1º vai falar sobre a vigência do PNE. Qual que é a vigência do PNE? Exatamente, 10 anos. A vigência do PNE são 10 anos. O artigo 2º vai trabalhar as diretrizes. O artigo 2º vai trabalhar as diretrizes do PNE. Esse é um tópico separado. Lembra que a gente disse aqui, ó, são quantas diretrizes? 10 diretrizes. Então nós temos o texto da lei e nós temos as diretrizes. Elas vão ser apresentadas aqui no artigo 2º da lei. Vai começar, erradicar o analfabetismo. Opa, isso aqui a gente já viu lá no artigo 214. Ele replicou aqui. Erradicar, vai acabar com o analfabetismo. Universalização do atendimento escolar. A gente também viu lá. Então, todos esses incisos que estavam aqui, ó, que estão aqui no artigo 214, se transformaram em diretrizes dentro da lei. Então, aqueles caminhos que foram apresentados na Constituição, no artigo 214 da Constituição, quando eles foram trazidos ali para a Lei 13.005, eles viraram diretrizes. Então, tudo aqueles 6 incisos estão aqui, e mais alguns. Eu marquei aqui ó, de vermelho, no teu material vai estar de vermelho, aqueles que mais caem em prova, com certeza. A erradicação do analfabetismo, o 1. O 2, a universalização do atendimento escolar. O 3 aqui, ó, superação das desigualdades educacionais. Porque esse é uma das maiores mazelas da educação. Então você tem uma educação que em alguns setores, sobretudo aí na região sul, centro-oeste, ela é mais sudeste, né? Ela é uma educação que tem índices melhores. Aí quando você pega norte, nordeste, você acaba tendo índices menores, ou escolas de interior e capital, por exemplo. Então, acabar com essa desigualdade educacional. Esse é um dos documentos, por exemplo, que fundamenta a BNCC. Porque se eu quero acabar com as desigualdades, eu preciso ter uma base nacional comum curricular. Mas essa é uma das diretrizes, buscar aí acabar com essas desigualdades educacionais, oferecendo possibilidades de estudo igual para todos os candidatos, aqueles que estão lá no Acre e aqueles que estão no Rio Grande do Sul. 4. A melhoria da qualidade da educação. A gente viu lá em cima, esse aqui é um dos princípios que vão direcionar todo o PNE. É uma das diretrizes aí que vão dizer o porquê que o PNE existe, para melhorar a educação do Brasil. Aqui eu selecionei o 6, gestão democrática, promoção do princípio da gestão democrática na escola pública. Essa é uma diretriz, um caminho, uma rota. Como que eu vou atingir isso? Aí eu vou ter uma meta, lembre-se, eu vou ter uma meta que vai dizer sobre isso. Mas isso aqui é uma diretriz. 7, promoção humanística, científica e cultural e tecnológica do país. Eu fiz uma questão esses dias que trazia exatamente esse texto. Aí ela falava promoção humanística, científica, cultural e tecnológica dos países estrangeiros. Por isso que eu marquei aqui para vocês, ó, do país. Fica atento que é do
país. O 8, estabelecimento de metas de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto. O que é isso? A aplicação de recursos na educação, ela sempre aconteceu. Porém, você pode usar vários índices. O poder público ele tem vários índices de receita. O que o PNE disse? O índice que eu quero utilizar é o PIB, que é o Produto Interno Bruto, é a junção de todas as riquezas. Eu quero usar como parâmetro o PIB, não quero usar os outros índices que você tem de recursos, eu quero usar o produto de tudo. Então, a porcentagem que eu vou aplicar para a educação é conforme o PIB. 9, valorização dos profissionais da educação. Isso aqui tanto figura no PNE, figura na LDB, figura na BNCC. Então, esse aqui é uma diretriz que ela está sempre entrelaçada aos documentos educacionais. 10. Promoção dos princípios de respeito aos direitos humanos, diversidade e a sustentabilidade socioambiental. Eu gostei de destacar aqui o socioambiental, não vi nenhuma questão ainda sobre isso, porém, assim como a BNCC faz, quando ela cita assim, essa relação de educação com o meio ambiente, é algo meio destoante. Então é bom a gente ficar atento que se cair ele na sua prova, sim, essa é uma diretriz. Essas são as 10 diretrizes. Se eu fosse falar para vocês, imagine assim, a cada 10 questões de BNCC, cada 10 questões de BNCC, cada 10 questões de PNE, a cada 10 questões de PNE, você pode ter certeza que entre 3 ou 4 estão aqui, ó, estão nessa tela. Se você tiver pouco tempo para estudar, professor, minha prova é amanhã. Memorize só isso aqui, ó, que o prazo é de 10 anos, e estude esses 10, leia essas 10 diretrizes. Leia essas 10 diretrizes, porque você tem muita chance de acertar uma questão, porque desse assunto aqui, ó, desses 10 incisos, caem muitas questões em provas. Eu selecionei algumas aqui para você entender como elas caem, mas são muitas e muitas e muitas, então não daria fluidez o documento. Mas vamos fazer alguma aqui só para você ter uma noção de como esse documento é cobrado em prova. Esse concurso aqui é um processo seletivo, o mesmo processo seletivo dessa pergunta aqui, ó, dessa que caiu essa pergunta de 10 anos, caiu também uma pergunta sobre objetivos, princípios e diretrizes. Então, para você ver como esse documento cai em prova. Na mesma prova, duas questões. Vamos lá o texto da lei. Aprovado, a questão 2, aprovado pela Lei 13.005, a erradicação do analfabetismo e a universalização do atendimento escolar. São alguns exemplos de objetivos, princípios, diretrizes, propostas e finalidades. São o quê? São diretrizes. Como que eu tenho uma mãe aqui para saber se ele é diretriz ou se ele é meta? Sabe qual que é a maior diferença? As metas terminam em verbos, são verbos. São universalizar, as metas são sempre verbos, são erradicar, as metas são verbos. E as diretrizes são substantivos. Ó, a erradicação do analfabetismo, a universalização do atendimento escolar, superação, melhoria, formação, são todos substantivos, Então lembre-se na sua mente, começou como substantivo, ele é uma diretriz. Começou com um verbo, ou é uma meta ou é uma estratégia. A maior chance é que seja uma meta, porque sempre cai um número de questões muito maior. Dificilmente cai uma questão de estratégia separada. Então, para ficar uma diferença mais simples, começou com substantivo, é o quê? É diretriz. Começou com verbo, é meta. Começou com substantivo, é diretriz. Começou com verbo, é meta. Exatamente. Então, ó, a erradicação do analfabetismo e a universalização do atendimento escolar são alguns exemplos de diretriz. Questão simples, não é uma questão difícil. Se você tem conhecimento só do artigo 2º, você já mata. Vamos lá. Questão 3, prova do CESP CDF, então do Distrito Federal. No que se refere ao Plano Nacional de Educação e às diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica, julgo o item a seguir. A gestão democrática, da educação, no âmbito das escolas públicas é facultativa, mas se for adotada pela escola, aqui eu já pararia de estudar. Não é facultativo, é obrigatório. Está aqui como uma diretriz. Certo ou errado? Errado. Mas se for adotada pela escola, deve estar vinculada a critérios técnicos de mérito e desempenho e a consulta pública à comunidade escolar. O texto está até correto. O que está errado aqui é facultativo. A gestão democrática é obrigatória. Artigo 14 da LDB. Prova Nosso Rumo 2022, Prefeitura de Porto Ferreira, São Paulo. Conforme a Lei 13.005 de 2014, o PNE, são diretrizes do Plano Nacional de Educação. Estou procurando as diretrizes. O que é diretriz aqui? 1. A erradicação do analfabetismo. Tá lá ou não tá? Tá. Melhoria da qualidade da educação. Tá ou não tá? Tá certinho. Ótimo. Particularização do atendimento escolar.
Particularização do atendimento escolar. Não, esse aqui não está lá, não. Essa particularização aqui não está lá. Então, essa aqui está errada. Promoção do princípio da gestão autocrática. Opa, gestão autocrática. A gestão, ela é democrática. Então, esse aqui também está errado. A 3 e a 4 também estão erradas. E, por último, a promoção dos princípios de respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental. Certinho. Então está certo a 1, a 2 e a 5. Como eu sei? Porque eu conheço esse texto aqui. Ó. Por isso eu digo para vocês, você precisa conhecer as 10 diretrizes. A maior parte das questões vão te cobrar conhecimento ou direto, como essas daqui, ou relacionados às diretrizes. Então nós temos aqui a 1, a 2 e a 5 certa. A 1, a 2 e a 5. Gabarito, letra A. 1, a 2 e a 5, exatamente. Prova de coordenador pedagógico, Prefeitura de Paulina, 2021. As opções a seguir apresentam diretrizes do Plano Nacional de Educação, Lei 13.005/2014, exceto uma. Eu estou procurando a errada, é isso? As opções a seguir apresentam diretrizes do Plano Nacional de Educação, exceto. Sempre que você for fazer a prova, marca a palavra exceto. Não sei se vocês já fizeram uma prova de concurso, ou se vai ser a primeira, mas dá uma tristeza errar uma prova. Se você já errou alguma questão, marca aí nos comentários. Pensa na coisa ruim, você marcar uma questão errada. Nossa. Vamos lá. A exceção, eu estou procurando a errada. Apresentam diretrizes. Estou procurando diretrizes. O que aqui não é uma diretriz? Formação para o trabalho e para a cidadania. Tá mais ou menos, mas tá bonito. Valorização dos profissionais da educação. Tá bom, isso aqui tá lá com certeza. Superação das desigualdades educacionais. Tá bom também. Construção de institutos federais de ensino. Isso aqui é diretriz? Isso aqui não é diretriz. Erradicação do analfabetismo. Então, a nossa alternativa é a alternativa D. A que está errada é a D. Isso aqui não é uma diretriz. As diretrizes são expressas. Elas são expressas. São as 10 diretrizes do nosso documento. Então, essas foram 5 questões. Eu poderia trazer várias e várias, sempre citando as diretrizes. Sempre citando as diretrizes. São muitas questões que trazem esse texto cobrando as diretrizes. Artigo 4º. As metas previstas no anexo dessa lei. As metas e as estratégias estão no anexo. Então, quando você lê o texto da Lei 13.005, ele traz o texto da lei, obviamente, e vai trazer as diretrizes, que está no artigo 2º, a gente acabou de ver. E onde está as metas e estratégias? No anexo. Por isso que ele fez menção aqui. Ó. As metas previstas no anexo dessa lei deverão ter como referência a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, PNAD. Marquei isso aqui porque esse artigo já foi cobrado em prova algumas vezes. Então lembre-se, qual que é a referência para as metas e as estratégias? O PNAD, a Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílio. Marque isso aí no teu material. O Censo Demográfico e o Censo Nacional de Educação Básica e Superior mais atualizado, disponível na data. O que você precisa lembrar aqui? Ó? Que a referência é o PNAD. Artigo 5º. O artigo 5º é muito importante. Quais são os artigos mais importantes do PNE? O artigo 2º, que traz as diretrizes, e o artigo 5º. O artigo 5º ele vai dizer quais são as instâncias que vão fazer o monitoramento e a avaliação. Vamos ler o artigo 5º. A execução do PNE e o cumprimento de suas metas serão objetos de monitoramento contínuo e avaliação periódica. Isso aqui é chitãozinho chororó. Sempre que você falar, escreve aí no seu caderno, escreve aqui do lado, monitoramento é contínuo, o monitoramento ele é contínuo, o monitoramento ele é o quê? Ele é contínuo. E a avaliação ela é avaliação. Ela é periódica, periódica. A avaliação ela é periódica. Vou trocar aqui para ficar mais fácil de identificar. É isso aí. Ó, o monitoramento ele é contínuo e a avaliação ela é periódica. Sempre que você pensar no monitoramento, o que vai acontecer? Constantemente, essas instâncias elas vão estar avaliando o PNE. E elas vão estar monitorando. O monitoramento ele é contínuo, direto. E as avaliações periódicas. Rotineiramente, de períodos em períodos, vai haver uma avaliação do PNE. Então, o monitoramento ele é contínuo e a avaliação ela é periódica. E quem que vai fazer esse monitoramento e essa avaliação? 4 instâncias. Professor, precisa memorizar? Sim, você precisa memorizar essas 4 instâncias, que é o Ministério da Educação, o MEC,
a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados e a Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal, o Conselho Nacional de Educação e o Fórum Nacional de Educação. Essas 4 instâncias que estão aqui, elas são as responsáveis por monitorar continuamente e avaliar periodicamente. E o que elas vão fazer? Elas vão fazer um monitoramento contínuo e uma avaliação periódica. E do resultado desse monitoramento e dessa avaliação, eles vão publicar nos seus sites. Por exemplo, o Ministério da Educação executa um monitoramento e uma avaliação. O que ele faz? Publica no site dele. A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados e do Senado, o que ela faz? Depois de fazer um monitoramento e avaliação, publica no site. O Conselho Nacional de Educação, mesma coisa. Fórum Nacional de Educação, mesma coisa. De maneira independente, eles vão postando nos seus sites, nos seus correios eletrônicos. Quando passar um período de 2 anos, depois de 2 anos, o INEP vai pegar e vai juntar todas essas informações e vai publicar um relatório a cada 2 anos. Serão 5 relatórios. De onde que o INEP tira essa informação? Das avaliações periódicas e do monitoramento contínuo, realizado por essas 4 instâncias. Essas 4 instâncias vão avaliar, cada uma delas publica no seu site as informações, o resultado das suas avaliações e dos seus monitoramentos. A cada 2 anos, o INEP vai lá, junta todas essas informações e publica um relatório. Esse relatório serve para a gente saber qual meta a gente está mais próximo de alcançar, qual a gente já alcançou, se uma diretriz foi concluída, se não foi, se tem alguma coisa para planejar, se precisa melhorar. Então esses relatórios nos ajudam a entender como o PNE está sendo trabalhado ao longo dos anos. Porque se o poder público, se a lei, tivesse simplesmente falado, tem um PNE aqui de 10 anos, um Plano Nacional de Educação de 10 anos, você tem 10 anos para executar. O que a gente acha que ia acontecer? Você acha que o prefeito ia pegar e falar, não, vamos começar agora? Não, ele não ia fazer isso. Falar, não, deixa mais para frente, tem 10 anos, lá para frente a gente vê isso aí. Por isso que tem esse monitoramento e essa avaliação, para tentar fazer com que o poder público se mobilize e haja mais rápido em prol da conclusão do PNE. Então, aqui vamos trazer essas 4 instâncias. Professor, memorizar? Sim, memorizar essas 4 instâncias. São responsáveis pelo monitoramento, e o monitoramento ele é contínuo e a avaliação ela é periódica. Monitoramento contínuo e avaliação periódica. Eles vão publicar o resultado disso nos seus sites e a cada 2 anos o INEP vai lá, junta todas essas informações e publica um relatório. Se é a cada 2 anos, então vão ter 5 relatórios ao longo de todo o PNE. Questão 6, banca FGV, banca difícil, coordenador pedagógico. As opções a seguir apresentam instituições e organismos que atuam como instâncias de monitoramento e avaliação periódica da execução e do cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação, exceto uma. Então eu estou procurando a errada. Sempre marca quando você ver a palavra exceto. Exceto uma, estou procurando a errada. Quais são as 4 instâncias? Estão aqui no artigo 5º. Primeira, letra A, Ministério Público. Ministério Público não está aqui. O Ministério Público, com certeza, muitos candidatos marcaram, porque o Ministério Público tem esse viés de fiscalização. Porém, ele não é uma instância prevista na Lei 13.005, então está errado. Vamos ver as demais. Ministério da Educação, confere. Fórum Nacional de Educação, confere. Conselho Nacional de Educação, confere. Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, confere também. E a do Senado, mas a alternativa está certa. Quem não figura lá é o Ministério Público. Parágrafo 1º do artigo 5º. Compete ainda às instâncias referidas no CAPT, então estou falando aqui dessas 4 instâncias aqui, divulgar os resultados de monitoramento e das avaliações nos respectivos sítios institucionais da internet. Isso aqui é o que eu falei para vocês. Então eles vão pegar o resultado das avaliações e dos monitoramentos e publicar nos sites. Aqui nós temos mais 2 competências, competências que eles têm, mas vamos pular aqui para o parágrafo 2º. A cada 2 anos, ao longo de vigência desse PNE, o Instituto Nacional de Pesquisa e Educação Anísio Teixeira, o INEP, publicará estudos para aferir a evolução do cumprimento das metas estabelecidas. Já expliquei para vocês que o INEP vai lá, pega as informações que as instâncias de monitoramento elas levantaram por meio das suas avaliações e por meio do seu monitoramento. Então ela vai lá e pega essas informações e publica um relatório. A cada quantos anos? Cada 2 anos. Exatamente. Parágrafo 3º. A meta progressiva, essa aqui eu vou separar ela. Deixa eu deixar aqui de azul. Essa aqui, eu vou separar ela, que a gente só vai estudar esse parágrafo aqui quando a gente for estudar a meta 20. Eu vou ler ele para você ter uma noção. A meta progressiva de investimento público, então essa é a meta 20.
em educação será avaliada no 4º ano de vigência do PNE e poderá ser ampliada por meio de lei para atender às necessidades financeiras do cumprimento das demais metas. Fique tranquilo que quando a gente chegar na meta 20, a gente vai voltar aqui e você vai entender o que está escrito aqui. Artigo 6º. A União promoverá a realização de pelo menos duas conferências nacionais de educação até o final do decênio, precedidas de conferências distritais, municipais e estaduais, articuladas e coordenadas pelo Fórum Nacional de Educação. Bem, o que acontece aqui? Vai haver pelo menos duas conferências. Essas conferências têm intervalo de 4 anos entre elas. A primeira conferência, a gente vai avaliar o PNE, então a gente vai chegar lá, passou 4 anos, vamos ver aqui como está o PNE. E na segunda, então no intervalo aí de 4 anos, a gente vai se reunir para propor ali ideias para o próximo PNE, como será o próximo PNE. Então são duas conferências com esses dois temas. Na primeira conferência, a gente vai lá e vai avaliar o PNE. Na segunda conferência, a gente vai se reunir novamente e já vai propor um novo PNE, conforme aquilo que a gente já executou. Então, a gente já vai começar a trabalhar o novo PNE. Isso que está trabalhando aqui no artigo 6º e no parágrafo 2º do artigo 6º. As conferências nacionais de educação realizar-se-ão com intervalo de 4 anos. Note isso aí, intervalo é de 4 anos. São duas conferências, intervalo de 4 anos. Uma é avaliar a execução desse PNE e subsidiar a elaboração do Plano Nacional de Educação para o decênio subsequente. Então, na primeira ali eu vou avaliar, e na próxima eu já vou começar a dar ideias ali para o próximo PNE. Questão 7, vamos fazer mais uma questãozinha aqui, FGV também. Pedagogo, analista judiciário, concursaço. Instância responsável por articular e coordenar as conferências de educação e promover a articulação com as conferências regionais, estaduais e municipais, além de acompanhar o cumprimento das metas e a execução do Plano Nacional de Educação. O trecho acima atribui-se a quem é que vai organizar essas conferências? Quem que vai organizar é o Fórum, o Fórum Nacional de Educação. Quem vai organizar as conferências é o Fórum Nacional de Educação, perdão. Vamos lá, alternativa A, de cara dada, tá aqui, Fórum Nacional de Educação. B, Conselho Nacional de Educação, ele colocou aqui as 4 instâncias. A questãozinha foi sorrateira. Porém, a gente acabou de ver aqui que quem vai organizar é o Fórum Nacional de Educação. 2 conferências, intervalo de cada 4 anos, certo? Ótimo. Artigo 7º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios atuarão em regime de colaboração. Sempre que a gente fala de educação e a relação entre os entes federados é colaboração, visando ao alcance das metas e a implementação das estratégias objeto desse plano. Artigo 8º. Eu deixei esse artigo aqui só para ressaltar que o regime é de colaboração. Artigo 8º. Os estados, o Distrito Federal e os municípios deverão elaborar seus correspondentes planos de educação ou adequar os planos já aprovados em lei, em consonância com as diretrizes, metas e estratégias previstas no PNE, no prazo de 1 ano. Isso é, o PNE foi elaborado lá em 2014. Então, em 2014, quando o PNE saiu, o que ele disse? Municípios, vocês que não têm plano nacional de educação, vocês que não têm um plano municipal de educação. Estados, vocês que não tiverem um plano estadual de educação, vocês têm 1 ano para elaborar o teu plano municipal e 1 ano para elaborar o teu plano estadual. Se você já tiver um plano, você vai adaptar o seu plano ao PNE. O PNE ele passa a vigorar como lei maior. Então, se você tiver um plano já, você vai adaptar ele ao meu. E se você não tiver, você tem um prazo de 1 ano para elaborar. Esse aqui é o artigo 8º. Parágrafo 1º. Preste atenção nesse parágrafo 1º, costuma cair. Os entes federados estabelecerão, os entes federados, que ele está falando, os municípios e os estados, estabelecerão nos respectivos planos de educação estratégias que ele vai citar 4 estratégias, 3 são muito importantes. O que ele disse esse inciso? Ele falou, os planos municipais de educação e os planos estaduais de educação precisam ter estratégias que assegurem a articulação das políticas educacionais com as demais políticas sociais, particularmente as culturais. Então, isso aqui deve estar previsto no Plano Municipal de Educação e no Plano Estadual de Educação. Segundo, considerem as necessidades específicas das populações do campo e das comunidades indígenas e quilombolas, assegurada a equidade educacional e a diversidade cultural. Então, considerar aqueles que têm mais dificuldade de acesso à educação.
Não posso simplesmente desconsiderar o pessoal do campo, o pessoal indígena, o pessoal de quilombola. Então, não tem como você planejar um plano municipal de educação focado apenas na área urbana. Então, é para considerar toda a tua área de atuação municipal, toda a tua região. 3. Garanta um atendimento das necessidades específicas da educação especial. Esse aqui cai. Esse cai com gosto. Educação especial é um tema que costuma ser muito cobrado. Então, garanta um atendimento. Nos planos municipais e estaduais precisam ter ações, estratégias que garantam o atendimento das necessidades específicas da educação especial. Assegurado o sistema educacional inclusivo em todos os níveis, etapas e modalidades. Que é LDB purinha. 4. Eu não vi muitas questões disso aqui, mas é importante como ele está aqui. Promovam a articulação interfederativa na implementação das políticas educacionais. Esses são os 4, os 3 primeiros são extremamente importantes. Isso quer dizer, nos planos municipais e estaduais, os entes federados precisam cuidar para colocar essas estratégias, precisam ter isso aqui, previsto nos seus planos municipais e estaduais. Questão 8, IDECAM, Técnico em Assuntos Educacionais, 2019. Segundo a lei PNE, os estados e o Distrito Federal e os municípios deverão elaborar seus correspondentes planos de educação ou adequar os planos já aprovados em lei, em consonância com as diretrizes, metas e estratégias previstas no PNE, no prazo de um ano. Um ano. O PNE deu um ano para todo mundo fazer, os municípios e os estados fazerem os seus planos, contados na publicação da referida lei. Os entes federados estabelecerão nos respectivos planos de educação estratégias. Quais são as estratégias? A. Considerem apenas. Se for fazer prova, você viu a palavra apenas, eu já desconsidero. Eu já desconsidero. A chance dela estar errada, ou apenas, ou somente, isso aí a chance dela estar errada é gigantesca. Considerem apenas as necessidades gerais da população do campo e das comunidades indígenas e quilombolas. O apenas já deixou errado. B. Garantam um atendimento apenas, meu Deus do céu, apenas das necessidades gerais da educação especial, assegurado o sistema, ou apenas ali já matou a questão. Alternativa. Assegurem a articulação das políticas educacionais com as demais políticas sociais, particularmente as culturais. Olha que questão bonita. Questãozinha difícil. Essa questão aqui não foi fácil. Assegurem a articulação das políticas educacionais com as demais políticas sociais, particularmente as culturais. Essa aqui é a alternativa correta. Está aqui, ó. Inciso 1, do parágrafo 1º. Assegurem as articulações das políticas educacionais com as demais políticas sociais, particularmente as culturais, do jeitinho que está no texto. D. Promovam a articulação intermunicipal, não figura no texto. Promovam a articulação intermunicipal da implementação das políticas educacionais. E. Garantam o atendimento dos filhos de agricultores. Essa aqui também facilmente errada. Próximo artigo, artigo 9º. É uma lei pequena, a gente já está chegando aí próximo do final da lei. Artigo 9º. Os estados, o Distrito Federal e os municípios deverão aprovar leis específicas para os seus sistemas de ensino, disciplinando a gestão democrática da educação pública nos respectivos âmbitos de atuação, no prazo de 2 anos, contada a data de publicação desta lei, adequando, quando for o caso, a legislação local já adotada com essa finalidade. Bem, aqui a gente está vendo que a lei, ela fala que a lei 1305, ela fala que os municípios, os estados devem, são obrigados, os estados e municípios deverão, isso é obrigação, aprovar leis específicas para a gestão democrática. Então a gestão democrática ela é facultativa? Não, ela é obrigatória. E qual que é o prazo para aprovar essa lei? 2 anos. O prazo para os municípios e os estados aprovarem leis de gestão democrática é um prazo de 2 anos. Artigo muito importante, muito cobrado. Artigo 12º. Até o final do primeiro semestre do 9º ano de vigência desse PNE, o Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional, sem prejuízo das prerrogativas deste poder, projeto de lei referente ao Plano Nacional de Educação a vigorar no período subsequente, que incluirá diagnóstico, diretrizes, metas e estratégias para o próximo decênio. O que ele disse aqui? Ele disse assim, o Plano Nacional de Educação tem 10 anos. No 9º ano, até o final do primeiro semestre do 9º ano, eu já quero que o Poder Executivo encaminhe para o Congresso Nacional, então encaminhe para o Poder Legislativo, o próximo PNE. Então, o nosso PNE é de 2014, então em 2023, até junho de 2023, o governo, o Poder Executivo, ele deve encaminhar ao Congresso Nacional
o PNE do próximo decênio, dos próximos 10 anos. Então, não é para deixar o PNE terminar sem ser encaminhado já um outro. Não é para criar um vácuo. E por que isso? Porque nós já tivemos dois PNE. O PNE anterior, de 2001 até 2011, esse foi o primeiro PNE, de 2001 até 2011. E o nosso PNL entrou quando? Em 2014. Percebeu esse vácuo? De 2011 até 2014, não havia Plano Nacional de Educação. Para que isso não aconteça, a Lei 13.005, o que ela preveu? Falou, ó, no nono ano, quer dizer, no último ano ali, no último ano de vigência, até o final do primeiro semestre, então até junho do nono ano, eu já quero que esteja pronta o projeto de lei do próximo PNE, para você enviar para o Congresso. Esse é o prazo máximo, é o prazo limite. Então chegou em junho, é o prazo limite para o Congresso, para o Poder Executivo encaminhar para o Congresso, já encaminhar ali o projeto de lei para o próximo decênio. Então isso aqui que está no artigo 2º, proibindo então, que crie um vácuo sem um PNE. Dessa forma você vai sempre ter vigorando no país um plano nacional de ensino. Antes que ele acabe, né, antes que termine o PNE em 2024, em junho de 2023, o Poder Executivo já encaminha a próxima norma. Compreendido? Compreendido o artigo 12º. Importantíssimo para a prova. Nono, prova quadrix, Distrito Federal. A respeito dos direcionamentos dados na Lei de Diretrizes e Bases da LDB, Lei nº 93/94, em relação à educação, julga o item. Segundo a LDB, o PNE deve ser elaborado pela União, em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios, com o objetivo de organizar, manter e desenvolver os órgãos e as instituições oficiais do Sistema do Sistema Federal de Ensino e dos Territórios. O PNE, ele é um plano feito para o Sistema Federal de Ensino? Não. Ele é feito para todo o sistema de ensino do Brasil. Então ele é um plano nacional. Ele alcança o município, o estado e a federação. Ele é feito para todas as esferas. Isso aqui tornou a questão errada. Bem, senhores, esses aqui são os 12 artigos mais importantes do PNE. Fiz aqui um esboço simples. Esse documento, como eu disse, vai estar disponível aqui. Agora nós vamos fazer uma bateria de questões. A lei do PNE era só isso aqui. Era só isso aqui. Esses são os artigos mais relevantes. Se você tiver esses artigos na sua mente, com certeza você vai conseguir fazer as questões da prova. Então, conhecendo esses artigos, usando essa interpretação, o que você tem que cuidar? O prazo da gestão democrática, o prazo da gestão democrática, 2 anos, o prazo para os municípios e estados elaborarem os seus PNS, 1 ano. Então tem esses prazos que você precisa cuidar. Você precisa cuidar das instâncias. Quais são as instâncias que vão fazer o monitoramento contínuo e a avaliação periódica? Então aquelas 4 instâncias. Você precisa cuidar das conferências. As conferências são 2 conferências com intervalo de 4 anos cada uma. Então são informações que você precisa ter na sua mente. Você só vai conseguir memorizar isso do jeito que eu fiz, que é colocar no caderno, ali anotar, vai passar ali uns 2, 3 dias lendo esse conteúdo, aí você vai internalizar ele. Internalizou essas informações, você vai ter muita chance de acertar as questões de prova. Então, o texto da lei ele é só esse. Esses 12 artigos que a gente retirou da lei são os artigos mais importantes que você precisa ter em mente para fazer a sua prova. Agora, vamos fazer aí mais algumas questões para a gente finalizar, fazer mais 3 questões para finalizar aí essa primeira aula. Questão 10, de 2022, professor de ensino fundamental. Pernambuco. 1. São de afirmativas, né? Assinar as alternativas a seguir. Deixa eu tomar uma água aqui que minha voz está falhando. Assinar as afirmativas a seguir. É dever do município, em relação ao seu plano de educação, garantir o atendimento das necessidades específicas na educação especial, conforme determinado no Plano Nacional de Educação, estabelecido pela Lei Federal 13.005. O município ele precisa cuidar, garantir o atendimento da educação especial, garantir o atendimento das necessidades específicas da educação especial. Certinho. Esse aqui está certo. As afirmativas. 2. A erradicação do analfabetismo é uma diretriz do Plano Nacional de Educação, conforme previsto na lei, que deve ser assumida pelos... Olha só que questãozinha sorrateira. A erradicação do analfabetismo é uma diretriz do PNE, conforme previsto na lei, que deve ser assumida apenas, ó a palavra aqui, ó, apenas pelos órgãos do governo federal? Negativo. É para o município, para o estado e para o governo federal. Errado. O Plano Nacional de Educação, o PNE, estabelecido pela lei,
determinou que a União deverá promover a realização de pelo menos 5 conferências nacionais de educação ao longo do decênio. 5 conferências não são 2 conferências, são 2 conferências, com intervalo de 4 anos. Então nós temos certa somente uma certa. Marque a afirmativa correta. Nenhuma afirmativa está correta, apenas uma afirmativa está correta. Questãozinha difícil, questãozinha não foi fácil. Mas se você pegou o bizu das aulas, já entendeu o que cai. 11. Questão número 11, 2021, Bauru, São Paulo. No que se refere ao PNE, a Constituição de 98 prega que a lei estabelecerá e que será assegurada a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades, por ações integradas dos poderes públicos, das diferentes esferas federais, que conduzam a... Esse aqui é o texto do artigo 214, aquele texto que a gente viu no comecinho da lei, que é um texto que embasa o PNE. Aqueles caminhos que estão lá foram transformados em diretrizes, então fica fácil memorizar. Tem que estar nas diretrizes. 1. A erradicação do analfabetismo e a universalização do atendimento escolar. Esse é um dos caminhos que está lá no artigo 214? Sim, exatamente isso. A erradicação do analfabetismo é uma diretriz e a universalização do atendimento escolar. Isso aqui consta lá no artigo 214. Diminuição do analfabetismo, aí já ficou fácil. Diminuição do analfabetismo e aumento do acesso à universidade, não. Melhoria da qualidade de ensino nos níveis iniciais e formação para o trabalho no ensino médio, não, não, não. Estabelecimento de metas de aplicação de recursos de educação definida em lei orçamentária de competência dos estados e dos municípios, não, é do PIB. Então essas são as 11 questões. Aqui já vão fazer parte da segunda aula, da aula de metas, para que a gente feche essa aula. Então esses são os conceitos mais importantes da lei. Você precisa focar nas diretrizes, foque nas diretrizes, memorize as diretrizes. Depois disso, pegue os tópicos mais importantes que foram destacados nessa aula, coloque num caderno e revise o prazo dessas conferências, memorize, né, os prazos da conferência, memorize as instâncias de verificação, de monitoramento e avaliação, memorize esses prazos, né, da gestão democrática e o prazo que o município e o estado tem para publicar os seus PNS, que é de 1 ano. Então você tendo essas informações, com certeza você vai estar preparado para fazer a prova. Com essas informações que a gente trabalhou aqui na aula, com certeza você vai conseguir fazer uma boa prova. Revise os tópicos que a gente destacou mais importantes, refaça essas questões e a gente se vê aqui na próxima aula de metas e estratégias. Bons estudos!